Shalom, bom dia. Hoje tá frio aqui, viu? Deus abençoe a todos. Uma semana, um dia de bênção, de vitória. Eu quero deixar aqui uma palavra de Deus. No livro de Gênesis, capítulo de 21, eu não vou ler a história porque já vou recitá-la. Capítulo de número 21 e o verso de número 8 em diante, até o número 21, diz sobre a história de Agar no deserto. Sendo Isaac já desmamado, já nascido, e Abraão ele resolve fazer um banquete, e nesse banquete há um conflito familiar. Nesse conflito familiar entre Isaac e Ismael, na verdade Ismael zombando, caçoando, ou de outra forma de Isaac, que estava acabando de se desmamar, e a briga entre Sara e Agar e Abraão naquela é um conflito familiar. E Sara olha para Abraão e diz: olha, não dá mais para nós vivermos juntos. Eu, você, Agar, então despede essa mulher, manda ela embora junto com o filho dela e vamos viver eu, você e Isaac. Abraão ele se compadeceu porque ele era pai também de Ismael. Desde então que Deus fala com Abraão, diz: olha, não fique temoroso, não fique preocupado, nem se preocupe, porque também de Ismael eu vou fazer uma grande nação. E essa nação sairá de ti também, Abraão. Fica tranquilo. E Abraão ele prepara uma saída de escape mediante a viagem de Agar e de Ismael. Ele prepara o pão, ele coloca a água na garrafa ou no odre, que seja, para melhor entendimento de todos. E direciona Agar a ir a um caminho, e diz para ela: ó, vai por aqui. Só que a Bíblia ela é bem taxativa quando ela diz que ela pega o pão, ela pega o odre com água e anda errante no deserto. E de repente, quando ela se depara, eu acredito que Isaac já ali, começando a viver ficou num ambiente tranquilo, mas Ismael na contrapartida, com sede ou com pão, ele fala assim: mãe, eu quero água, eu quero pão. E ela, quando ela olha na sacola, na bolsa, e dentro do odre não tinha nem água nem pão. E de repente ela deixa o menino embaixo de um arbusto e fala assim: ó, eu vou à distância de um arco e vou para não ver a morte do meu filho. De repente vem o anjo do Senhor e fala para ela: não temas, Agar, tal, porque onde seu filho está, vou fazer nascer a fonte de água, tal, e ele será uma grande nação. O que eu quero dizer com isso? Essa passagem está no livro de Gênesis 21, 8 ao 21. Quando Abraão, mediante um conflito familiar, ele dá o pão, ele dá a água para Agar e fala para ela ir pelo caminho e ela anda errante. O que Abraão tinha dado para ela era suficiente até chegar ao local determinado. O que Abraão deu para Agar e para seu filho, tanto a água como o pão, era para chegar no lugar determinado. Só que ela andou errante. E eu aprendo uma lição aqui nessa passagem. Todas as vezes que nós andamos errante, o nosso alimento acaba. E de repente, a Bíblia diz que quando acaba o odre, a água do odre, ela coloca o menino debaixo de um arbusto e sai a distância de um tiro de arco aproximadamente 50 metros de distância. Aí vem a pergunta: do que ela estava se distanciando? Ela estava se distanciando realmente da forma física do filho ou da sua promessa? Ela estava se distanciando para não ver a morte do seu filho ou da promessa? Ela estava se distanciando do seu filho ou da promessa? Porque eu quero dizer para você, todas as vezes que nós estamos no deserto, porque o deserto é necessário. Passar pelo deserto é necessário. Mas Deus sempre é o Deus da providência, por isso que Ele é o Jeová Jireh, o Deus da provisão. E toda vez que nós vamos atravessar o deserto, tem a quantia certa,
a medida certa, a porção certa para nós atravessarmos. Vamos sofrer o período do sol, do calor do dia e do frio da noite, mas teremos a provisão mediante essa nossa jornada. Mas todas as vezes que andamos errantes, não obedecendo, não atentando, o nosso alimento acaba. E eu quero dizer para você, Deus, mediante esse deserto que você está atravessando, Ele já te deu alimento. E escute o que eu estou dizendo. Fique tranquilo. Porque mesmo se você andar errante, não é para andar errante, mas se você andar errante e acabar a sua água, e você se distanciar da sua promessa, porque foi feita uma promessa a Agar que o filho dela seria também uma grande nação, uma descendência grande, enorme. Só que ela anda errante, desesperada, mediante ao conflito que ela sofreu, a tirada da casa, do conforto, do convívio, e agora ela se encontra numa situação difícil, dizendo, o que eu vou fazer da minha vida? E ela começa a se debater, a andar de um lado para o outro, sem direção. Enquanto andamos sem direção, as coisas não funcionam, as coisas não vão para frente. Então a Bíblia diz, se atentamente ouvires, lá em Deuteronômio, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e andares nos teus caminhos e observares a palavra do Senhor, todas as bênçãos de Deus correrão atrás de ti e te alcançarão. Isso é promessa. Bendito será no campo, bendito será ao entrar, bendito será ao sair, bendito será o cesto da tua amassadeira, bendito será os teus filhos, bendito será a tua casa, bendito será. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. O Senhor fará com que as chuvas de céus desçam sobre a tua terra e haja a semente, a semeadura para você plantar e colher 100 vezes mais. Tudo isso é sobre a palavra de Deus. Quando nós obedecemos, e quando nós seguimos as diretrizes e os mandamentos do que o Senhor está dizendo. A Bíblia diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lâmpada e luz é para clarear os caminhos. Porque se nós andarmos em veredas justas, em veredas certas, e não nos desviarmos do que o Senhor está dizendo, nós alcançaremos a nossa vitória. Agar, por algum momento, se distancia do seu filho fisicamente, mas também se distancia da sua promessa. Isso é muito forte. E ela agora fala, eu vou morrer, meu filho vai morrer, então eu não quero ver a ruína. Cheguei ao ponto final. Cheguei ao ponto que não tem mais solução para a minha vida. Cheguei ao ponto que nada mais vai fluir. Eu quero dizer algo para você. O anjo do Senhor, ele aparece para Agar. E ele tem uma palavra forte para dizer, não temas, porque Deus ouviu a voz do menino aonde ela está. O interessante é que Agar deixou o menino para morrer ali, porque e se distanciou e não queria ver a morte do filho. Mas Deus não ouviu a voz de Agar, Deus ouviu a voz do menino. Então Deus está olhando muitas vezes para a tua situação. Ele está dizendo, eu vou solucionar. E ele diz, erga-te, levanta o rapaz, segura pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus abriu os olhos, viu ela, um poço de água, e indo a ele, encheu a água, o odre, e deu de beber aos meninos. Meu Deus, é muito forte. Deus ouve a voz de Ismael e fala para ela, vai lá e ergue-te. Porque existia um conflito ali, existia uma situação, ela deixou o menino para morrer. E muitas vezes nas nossas situações de medo, de preocupação, a gente esquece de quem está do nosso lado e esquecemos e queremos nos enclausurar, queremos ficar sozinho, mas Deus está dizendo, não, você não está sozinho. E Deus diz, abre os olhos dela. Deus abre os olhos dela e ela viu um poço. Tinha acabado a água do odre, mas a água, o poço estava ali e ela não tinha visto. Por quê? Porque estava bitolada e estava preocupada com seus problemas, pensando só em si e esquecendo da promessa de Deus. Então ela foi, pegou água do poço e foi lá e deu para o menino beber. E recebeu a promessa de Deus. Que nesse dia de hoje, não esquente, não se preocupe, você vai passar pelo deserto, vai passar pelas provações. Sim, isso é fato, todos nós passamos, mas acredite, você não vai passar sozinho. E no momento que você mais precisar, Deus estará contigo. Mas, não se desvie. Não pare.
Não desista. Continue firme. Continue caminhando. Caiu? Levanta. Errou? Conserte o erro. Mas nunca pare. Nunca desista. E mesmo se nesse deserto você por algumas situações tomar atitudes suas, tomar atitudes que não são aquelas que Deus está falando para você, e você tomar o seu bel prazer dizendo, eu vou agir, eu vou fazer, e por um acaso acabar a água, acabar o alimento, saiba que Deus vai estar ali, no momento em que você dizer, para mim, chega. Está nas mãos de Deus. Entregar minha vida à sorte, como dizem por aí. Acredite, o anjo do Senhor vai aparecer e vai te dar um escape. Vai te dar uma solução. Vai te dar uma estratégia. Que Deus em Cristo te abençoe. Eu sou o pastor Anderson, esse foi mais um Momento Edificados. Fique na bênção, fique na paz.